Prezados irmãos, irmãs, mais uma vez, aqui estamos na presença da nossa bendita e santa Avó Rosa. Santos e anjos dos céus aqui estão nos abençoando e nos preparando para vencer, como povo do profeta Santo Irmão Aldo. Em nome da Santíssima Avó Rosa, eu apresento aos irmãos e irmãs, aos nossos internautas, a minha saudação, desejando a bênção do nosso Deus poderoso na comunhão do seu Divino Espírito. Desejo a bênção e a paz de Jesus, nosso Senhor, com a bênção da nossa bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima, e a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador. Que a bênção e a paz e o amparo do nosso Santo Irmão Aldo estejam sobre nós. Amém. Convido aos irmãos e irmãs que puderem para se colocarem em pé. Em sentido de oração, vamos orar. Santíssimo Deus, onipotente Pai Celestial, nós te louvamos nesta hora e muito te agradecemos por poder chegar na tua bendita presença, confiando na mediação poderosa de Jesus, seu amado Filho, bem como dos demais santos e anjos da sua glória que intercede a toda hora e a todo momento pela tua igreja na terra, especialmente por nós. Muito te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que a tua graça não nos tem faltado e não irá faltar para todo aquele teu filho que com sinceridade obedece a tua santíssima vontade nesta terra. Aceite, portanto, ó Santíssimo Deus poderoso, no início desta reunião, nosso louvor, adoração e gratidão sincera ao teu santíssimo nome, adorando a todo o poder celestial em espírito e verdade. E agora, ó Pai, pedimos a tua bênção, a tua santíssima presença para esta reunião. Pedimos igualmente a bênção de Jesus, seu amado Filho, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Senhora Santa Avó Rosa, e rogando ao Senhor, ó meu santo profeta, Irmão Aldo, para que conceda a todos nós, teus filhos, nesta reunião, muita paz, muita alegria, muita fé, confiança e esperança no Senhor, em nossa bendita Mãe Santa Avó Rosa, em todo o seu poder. Santo profeta Irmão Aldo, nas tuas mãos bendita, eu apresento mais esta reunião e em teu santíssimo nome eu declaro a mesma iniciada. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Celestial.
Prezados irmãos e irmãs, eu agradeço a sua presença nesta reunião, nosso visitante, nossos internautas. Estamos na casa do nosso Deus falando com Ele, Ele está aqui olhando, sorrindo para nós. É o desejo dEle que nós, como seus filhos, alcançamos a sua natureza divina. E eu pergunto, como é que vamos alcançar esta natureza, amado? Colocando em prática a doutrina e disciplina. Então, todo fiel e obediente a essa disciplina, ele não tem dúvida. Ele é como bom aluno em sala de aula, tirando nota 10, sai em primeiro lugar. Então, meus amados, praticando a disciplina, tenha certeza, irão alcançar esta santidade. É da vontade do Pai, é um direito nosso. Agora vamos ser muito vigilantes, né, irmãos? Tomar cuidado em todo o nosso viver. É o meu desejo que os irmãos e irmãs também sejam ricamente abençoados. Todos voltem para as suas casas com os seus espíritos enriquecidos, com todo o poder do nosso Pai, e que sejam felizes e bem-aventurados em todo o seu viver. Meus irmãos, minhas irmãs, o boletim contém 2 mensagens. Irei fazer a leitura da primeira, mas iremos meditar mais sobre a segunda, que fala sobre o batismo nas águas. Primeira mensagem no boletim interno oficial, de número 3.783, do dia 15 de março, tem o tema o seguinte: a importância da consagração e da santificação para o apostólico vencer as lutas da vida. Estimados irmãos e irmãs, a santificação nos leva a sermos sempre vencedores nas lutas da vida, além de nos tornar consagrados e dedicados ao nosso bondoso Deus e Pai. Ela nos dá o direito de sermos amparados e protegidos na luta contra o mal e seu terrível poder enganador e tentador, que leva à desobediência às leis divinas do amor, da lealdade e da sinceridade, atingindo o sagrado dever da santificação. Mas o que significa santidade? É a prática de boa conduta e do amor ao próximo, tratando bem todas as pessoas sem distinção, como verdadeiros filhos de Deus. Não se deve fazer distinção de ninguém, pois todas as pessoas são valiosas para Deus Pai e para todos os seus santos dos céus. Na santidade de cada filho de Deus exige a prática dos bons costumes e da boa maneira de tratar seu semelhante. Todos nascem com seu espírito criado por Deus em santidade, ou seja, a imagem e semelhança do Espírito de Deus. Por isso, ao criar o ser humano, Deus Pai com Jesus, nosso Senhor, e o Divino Espírito Santo disseram: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, com o objetivo de formar santos para a sua glória e o seu reino. Estimados irmãos e irmãs, qual foi a missão que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deram à nossa Igreja Apostólica? Foi a missão de preparar santos para a glória de Deus. E qual a base de nossas ações? É a doutrina de nossa Igreja, que veio dos céus através de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Deus o Pai nos fala através destes santos e do apóstolo São Pedro em sua primeira carta. Porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, tornai vós da mesma maneira, sendo santos em toda a vossa atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada terrena. Portanto, prezados irmãos e irmãs, esta é a nossa mensagem: sede santos em toda a vossa maneira de viver,
no lar, na família, na igreja, no trabalho, na escola, enfim, em qualquer lugar, vivendo conforme ensinaram estes santos poderosos. Pois vivendo em santificação, suas orações serão sempre ouvidas e atendidas, já que a obediência tem um grande valor diante de Deus e dos seus santos. Sendo honesto com as pessoas, essa maneira de viver lhes trará mérito diante de Deus e também diante dos homens. Saibam ser respeitosos com todas as pessoas indistintamente. Não façam acepção de pessoas, pois todos são iguais diante de Deus. Vivendo assim, suas orações serão sempre ouvidas e atendidas. Caso contrário, não procedendo dessa maneira, nada podem esperar, pois a desobediência impede a graça de Deus e dos seus santos, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eles nada poderão fazer em seu favor, pois essa é a prática da justiça de Deus. Obedeçam a nossa disciplina em todos os seus aspectos, com amor, devoção e gratidão, pois somente assim obterão consagração, santidade e a salvação. Sejam consagrados e dedicados ao bem e à sua igreja, pois a igreja apostólica é o tabernáculo de Deus entre nós, ou seja, entre os homens. Façam o bem sem olhar a quem. Esse é o ensino que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ensinaram a todos os apostólicos e continuam ensinando, pois querem o nosso bem e a nossa salvação. Creiam, irmãos, nesses ensinamentos preciosos do Santo Irmão Aldo, pois são vida, paz e saúde para todos aqueles que se propõem em viver em total obediência e consagração. Amem nossa igreja, sua doutrina e sua disciplina. Compareçam sempre nas reuniões da igreja e busquem a paz, vivendo em amor. Sejam sempre bondosos, pois vivendo assim, seus dias de vida serão prolongados nesta terra e ao final herdarão a eternidade de suas almas. Esses são os votos de paz que nós fazemos com amor e felicidade para o seu lar, sua família e para todos os que convivem ao seu redor. Meus irmãos, minhas irmãs, então a Igreja Apostólica prega a santidade de Deus, porque não adianta falar que é de Deus. Eu disse ontem, o papagaio também fala, aprende com nós, não sabe o que está falando. Para falar eu sou santo, tem que provar essa santidade. E para provar essa santidade tem que ter obras. Deus prova quem Ele é, esse universo Ele criou. Tanta maravilha, né, irmão? Tanta beleza. Mas a maior beleza da sua criação foi nós. Porque nós destacamos, nós representamos Ele, nós realizamos obras. Então, de todas as suas obras que Ele criou, a mais perfeita é o homem. Porque Ele criou um homem para provar que Ele também é um homem. Homem espiritual, santíssimo, e tem todo o poder sobre todas as coisas. E nunca houve ninguém como Ele, não haverá. Ele é o único. E Ele está aqui. Essa igreja é dele. Entregou em nossas mãos para alcançar a santidade dele. Então, todo aquele que abraça essa causa nobre, obedecendo a nossa disciplina, ele vai adquirindo essa santidade de Deus. Porque, amados, é preciso estar aqui. Agora, se não buscar essa santidade, perde tempo. E nós não temos tempo a perder. Os dias passam muito rápido. Como eu disse na hora das contribuições, Jesus falou àquele homem do passado que plantou tanto e colheu tanto e guardou tanto mantimento. Louco, que tal se nessa noite perde sua alma? E se nós não obedecemos? Que tal que amanhã perde nossa alma? E daí? O que será de nós? Só Deus sabe, né, irmãos?
Uma coisa temos certeza, temos tudo para alcançar de Deus a santidade dele. Agora ele não obriga ninguém a ser santo não, amado. Buscar santidade, irmãos, sabe aquele sentimento espontâneo? Aquela lealdade, aquela gratidão. Mas nosso Deus não obriga a ser santo com ele, não. Ele dá um direito, faça a sua escolha. Plante o que quiser. Amanhã vai colher o que plantou. Então santidade faz parte da sua plantação. Plante boas coisas e prove que essa plantação lhe deu direito à santidade do Pai, porque cada pessoa que olha para você, irmão e irmã, nosso jovem, até as crianças, contempla a beleza do Pai em nós, amado. Beleza que não é nossa, é um direito que Deus deu a nós para desfrutar aqui, enquanto esse corpo tem vida. Porque um dia essa vida do corpo vai acabar. Estamos morando nele por algum tempo. Amanhã ele vai para a terra, da terra ele veio. E conservando a disciplina na sua vida, terão a santidade necessária e aquela certeza. Lá no céu é o meu lugar, ao lado do meu Pai, porque estou aqui recebendo o ensinamento dele. E não só recebendo, estou praticando. Então, meus irmãos e irmãs, vamos agora à segunda mensagem, que tem o tema o seguinte: o batismo nas águas. Vamos transcrever a mensagem do Santo Irmão Aldo, em boletim de fevereiro de 2013. O batismo nas águas é a confirmação do batismo do Espírito Santo, uma graça concedida àquele que se convertem dos maus caminhos e decidem viver só para Deus. Essa graça é recebida por meio do arrependimento e da aceitação sincera da mensagem de Jesus e da Santa Avó Rosa, conforme ensinada pela Igreja Apostólica e por mim, irmão Aldo. O batismo nas águas constitui uma declaração pública de fé daqueles que optam por se batizar. Ao submeter-se ao sacramento do batismo, a pessoa declara morrer para o pecado, momento em que a justiça de Deus, o Pai, se cumpre em sua vida. Deus perdoa todo o passado dessa pessoa e afasta a influência do pecado original de sua existência. Contudo, o que verdadeiramente vivifica o espírito dessa pessoa é o batismo do Espírito Santo. Por meio do batismo nas águas, ocorre o sepultamento dos pecados e dos sentimentos maus do coração, confirmando-se a ressurreição para a vida eterna, ocorrida com o nascimento do Espírito. Trata-se de um novo nascimento, visto que aqueles que vivem sob o domínio do pecado estão mortos para Deus e não possuem a unção do seu Espírito Santo. Esse estado espiritual, sob o domínio do pecado, afasta cada vez mais a criatura do poder do Pai Celestial, tornando-a indigna de receber a proteção de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo e dos santos e anjos do reino dos céus. Por esse motivo, ensinamos que aqueles que se entregam a Jesus e à Santa Avó Rosa e convertidos, decidem se batizarem nesta Igreja Apostólica, vivam uma nova vida de paz, justiça, amor e santidade, conforme ensinou o apóstolo São Paulo em sua carta aos Efésios. E vós renovais no espírito da vossa mente, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Submeter-se ao batismo é nascer de novo, é a ressurreição para a vida, é afastar de todo o pecado e dos maus costumes, é viver em novidade de vida buscando a santificação do Espírito.
Aqueles que ainda não se submeteram ao sacramento do batismo em nossa igreja, nosso santo irmão Aldo, fisicamente entre nós, deixou o seguinte recado: aceitem a Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e a mensagem de nossa igreja e os meus conselhos, e decidam se batizar para viver uma nova vida com Deus Pai e com todos os seus santos. Nosso próximo batismo está marcado para o dia 3 de maio. Façam logo a sua ficha de batismo e venham com muito gozo e alegria em sua alma. Assinado o Conselho Deliberativo da Igreja Apostólica. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nossos internautas, então é preciso se batizar na Igreja Apostólica. Não se trata de um ato de obrigação, porque Deus o Pai não obriga ninguém. Irmãos e irmãs, nossos internautas, o reino de Deus é um reino de liberdade, não é reino de escravo, não. Escravidão se deu na terra, e não é culpa do nosso Deus. Às vezes, irmãos, Ele nomeia alguém, e se alguém não se interessa a cooperar com Ele. E foi o que se deu no início de todas as coisas. Deus o Pai sempre trabalhou, mas a terra não existia. E Ele achou por bem criar a terra. E veio e trabalhou 6 dias. O 7º dia Ele descansou, que é o sábado. Na lei de Moisés, no passado, se guardava o sábado. Considerava que o sábado era santo. Mas se Deus é santo, irmão, todos os dias são santos, né? Foi um santo que fez os dias, então todo dia são santos para Deus. Mas naquele tempo, era o regime daquele povo não trabalhar o sábado. Última obra, como eu disse, que Deus criou foi o homem, não falando, haja homem, haja mulher. Não falou assim não, né, irmão? Tudo Ele falou, foi acontecendo. A terra e assim por diante, né? O homem não disse haja homem. Pegou o pó da terra, montou um boneco, e nesse boneco soprou seu espírito, dando o selo da vida. Vamos dizer, aquele boneco estava, irmãos, sem utilidade, neutro. E quando Deus colocou a vida, aquele boneco já saiu falando, andando, atuando, representando Deus em corpo humano. Porque aqui esse corpo é a imagem dele. Nesse corpo habita o Espírito dele. Não é nosso, é dele. Mas Ele criou o homem e aquele homem estava sozinho. Imaginou um homem sozinho nessa terra tão grande? Ia morrer de tristeza, né? Tem que ter alguém para dar carinho e amor a esse homem. E Deus disse, é bom que o homem não fique sozinho. E deu nesse homem um profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou dele uma costela, criou a Eva. E quando ele despertou do seu sono, acho que levou até um susto, né, irmãos? Ao vir ao seu lado uma rainha e ele como rei. Irmãos, então o rei e a rainha era para reinar e não para ser escravos. Foi para isso que ele criou esse casal. Mas ele também achou por bem enviar um anjo do céu por nome Lucibel para cuidar do casal. Amado, olha o que aconteceu. Quem está no céu não conhece a terra, a não ser santo galardoado. Lucibel não conhecia a terra. E quando ele chegou aqui, irmãos, ele viu esse paraíso. Ele sabia, irmão, de todo o plano de Deus aqui. Não sei se disse ontem. E se disse, vou repetir. Certa vez falou para nós, nossa irmã missionária Odete, numa aula aos obreiros, há muitos anos atrás. 2 coisas o inimigo não faz. Ele não salva a alma, ele não sabe nosso pensamento. Se alguém está aqui dentro pensando lá em São Paulo, ele não sabe. Mas quando fala, eu vou a São Paulo, ele sabe que você vai lá. Porque você falou.
Mas enquanto não fala, ele não sabe, ele não tem esse dom de saber aquilo que pensamos. Então, chegando aqui, ele sabia do plano do Pai. Primeiro passo, ele ficou orgulhoso. Ah, essa terra foi dada para mim, agora quem manda sou eu. Coitado, perdeu tudo. Ficou invejoso, porque ele sabia que ia chegar a hora certa, que Deus iria unir aquele casal dentro da sua justiça, e através da união daquele casal, irmão, a terra seria povoada de santos. Já imaginou, irmão, o que seria a terra? Local de santo de Deus. E qual seria a função de Lucibel? Pastorear o rebanho do Pai. Essa foi a missão que Deus o Pai deu a ele, ser pastor do rebanho do Pai na terra. Ele não quis ser pastor, ele quis ser rebelde. Por quê? Teve inveja de Deus, ficou orgulhoso, tentou o casal ao pecado. Irmãos, Adão e Eva era como criança no lindo jardim, não conhecia a maldade, não sabia de nada. Estava esperando a hora de se unir. E ele jogou um contra o outro, irmãos, fazendo acontecer as coisas antes da hora. E quando consumou-se o pecado, primeiramente através da Eva, depois dominou Adão, o casal sentiram nu, despido da graça de Deus. E a voz de Deus passeava no jardim. Deus perguntou: Adão, cadê você? Estou escondido. Por que escondido? A mulher me fez pecar. Aí a mulher é culpada, né, coitada? Será que ela é culpada mesmo? Não, ela não é culpada. Afinal, quem é culpado? Lucibel. Irmão, eu vim de longe aqui, né? E se eu chego aqui, acontece um contratempo com os irmãos, com a irmã, e eu acabo tomando uma medida precipitada. Quem é culpado? Os irmãos daqui? O culpado sou eu, porque eu vim aqui para ajudar e não para atrapalhar. Qual é a missão? Pastor. O que é pastor? É dar a paz. E quando complica a situação, não é pastor, é lobo devorador. O que aconteceu com Lucibel? De pastor que era para ser, transformou em lobo devorador, porque devorou o casal. Aquela união, ligação com Deus. Irmão, a terra não haveria luta, problema, irmão. Sabe qual seria o plano de Deus? Nós iríamos viver na terra mais ou menos 50, 100, 200 anos. No passado alguém viveu mais de 900, né? E quando terminasse os dias nesse corpo, irmão, o corpo voltava para a terra, sem sofrer doença, sem ficar desesperado, irmão. E aquele espírito habitando naquele corpo em santidade voltava para Deus, continuar vivendo na glória com Ele para sempre. Esse era o plano de Deus, e o inimigo Lucibel atrapalhou esse plano. Naquela altura da história, ele foi excluído do céu com alguns anjos que levou com ele. Adão e Eva foram excluídos do jardim do Éden. E Deus falou àquele casal: de hoje em diante, se quiser viver na terra, terá que ser com o suor do seu rosto. Irmãos, embaixo de peste, fome, terremoto, tanta doença, né, irmão? Guerra que nem se fala. Tudo isso que é, irmãos, o pecado contribui para a derrota dos seres humanos. Então, o inimigo roubou de nós a terra, era nossa. Deus criou para nós. Fomos roubados, né, irmão? Por culpa de Deus? Não, Deus não tem culpa. Ele avisa, Ele mostra. Mas, irmãos, Ele não pode obrigar alguém a ficar com Ele, muito menos obedecer. Ele não faz isso, dá um direito de escolha. Nessa altura da história, nosso Deus sentindo já o sofrimento da raça, porque Ele sente, irmão. Qual é a mãe, qual é o pai que me ouve, que vê um filho envolvido em droga, preso numa cadeia, sofrendo tanto? Será que esse pai e essa mãe fica contente? Não. Esse coração de mãe chora muito, porque uma mãe
não quer isso para um filho e também um pai não quer, né? Nosso Deus é um pai espiritual, não se trata só de um pai material, pai do nosso espírito que está nesse corpo. Então ele fez a promessa que da semente da mulher, não da Eva, porque não mereceu ser a mãe do filho dele, Jesus, mas alguém, essa mulher seria escolhida para a mãe do seu filho que viria à terra para derrotar o nosso inimigo, que não quis servir a Deus, virou as costas para o nosso Deus, tornou-se rebelde. Então Maria Santíssima nasceu isenta de todo o pecado. A Eva também era isenta, mas tornou-se uma pecadora, porque ela escolheu, né, amados? Aceitou que alguém mentiu e aceitou a mentira. Nosso Deus então enviou o seu anjo para falar com a Virgem Maria e dando a ela as boas novas. Agora eu pergunto, por que foi preciso enviar Jesus para salvar? Porque se não houvesse o pecado na terra, amado, todos eram santos, não precisava salvação, não é verdade? Certa vez falou Jesus, não precisa de médicos são, mas os doentes. Então a raça ficou doente. A raça perdeu a vida de Deus, e para restaurar essa raça, foi que ele montou esse plano de salvação, enviando Jesus para devolver aos seres humanos a vida dele, nosso Deus. A saúde para o corpo, a paz, a alegria, a felicidade e a união, amados. Então aí está o objetivo, porque ele precisava de alguém. A raça ficou contaminada, a raça morreu. Aquela unção divina voltou para o Pai. Mas a Virgem Maria se dedicou ao nosso Deus. Não cobrou nada do Pai. Meus irmãos, entregou nas mãos dele. E ele fez dela, nosso Deus fez dela um instrumento para dar vida ao seu Filho Jesus. E a luta foi travada. E o nosso inimigo fez tudo para derrotar a Virgem Maria. Porque ele sabia muito bem que se derrotasse a mãe, o filho também estaria derrotado, né? Mas ela não deu lugar ao pecado. Muito vigilante, muito cuidadosa, muito simples, muito humilde. Amado, pense na beleza da Virgem Maria. Nossa mente não alcança. Mas se nós somos bonitos, realmente somos, né, irmão? Porque Deus não criou nada feio. Se alguém se considera feio, não é de Deus, porque Deus é bonito, Deus é lindo, é maravilhoso, e criou o homem igual a Ele. Por isso a Virgem Maria sempre foi muito linda, mas nunca passou na mente dela de ser a melhor. A tendência humana é ser melhor, né, irmãos? O inimigo veio à terra, a pessoa que era melhor, quis reinar sozinho, perdeu tudo. Não pode voltar no céu mais, lá não tem lugar para ele. Aí ele é revoltado. Aí ele joga tudo contra o Pai. Ele fala que Deus é culpado de tudo. Quer dizer, irmãos, a pessoa não assume sua culpa, né? O que é isso? Ingratidão. Amado, o pior do pecado é a ingratidão. Porque depois que Deus faz tudo, depois que Ele ajuda, depois que Ele dá um direito, se rebela contra Ele, irmãos, e não quer pagar um preço com gratidão na alma. Ele esperava que Lucibel e Adão e Eva obedecessem Ele com amor, com carinho, viu, irmãos? É isso que Ele espera de um povo. Obedeça com amor, obedeça com carinho, obedeça com boa vontade, amem a Ele de todo o seu coração, amem o seu próximo como a si mesmo. Mas Jesus veio através da Virgem Maria, nasceu à semelhança das demais crianças, precisou em tudo do cuidado de sua mãe, e sua mãe em tudo foi a sua ajudadora, o seu braço forte. E aos 30 anos de idade, Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo profeta São João Batista. Agora alguém pode perguntar, por que Jesus foi batizado se ele nunca pecou? Se ele não tinha a mancha do pecado de Adão e Eva?
que Lucibel colocou naquele casal. Irmãos, ele se batizou para que o seu batismo ficasse instituído em sua doutrina como um mandamento de Deus. Ele não tinha do que se arrepender, não tinha nada para sepultar nas águas do batismo. Se batizou cumprindo um mandamento, né, irmãos? E ele pode dizer: faça o que eu mando e faça o que eu faço. Porque o falso é diferente. O falso, ele fala assim: faça o que eu mando e não faça o que eu faço, porque ele é falso, ele é fingido. Jesus sempre foi sincero com o Pai e com todo: faça o que eu mando e faça o que eu faço. Então ele se batizou cumprindo a justiça do Pai, porque é um mandamento. E ele pede que todos sejam batizados. E através do batismo nas águas, toda aquela mancha do pecado original herdado de Adão e Eva, através de Lucibel, aquela mancha do pecado fica sepultado nas águas, quando é submergido nas águas do batismo. Então, irmãos, ali Deus declara que a sua pessoa morreu para o mundo e todo o pecado e viver somente para Ele. Uma nova vida de paz, alegria, felicidade, vida de união, irmãos. Coisa que não é muito fácil, né, irmão? Que a tendência humana, amada, é ser ruim. Isso se originou de alguém, espírito das trevas. Temos essa tendência, irmão. Por isso temos que ser muito vigilantes, porque o nosso inimigo não se conforma de ver nós vitoriosos. Não, ele não quer nossa vitória, ele quer nossa derrota. Fez tudo para derrotar Jesus, e sabia muito bem ele que se derrotasse Jesus, não havia mais salvação na terra. Não, Jesus foi o primeiro filho que pisou na terra com todo o poder do Pai para dar vida, e ele provou aquele poder dando vida a muitos. Tentou Jesus de todas as maneiras, ofereceu a Jesus todo o seu reino, levou a Jesus a um monte muito alto e disse: está vendo esse mundo? Isso aqui tudo é meu. Só faltou falar: eu roubei dos homens, tudo é meu, e darei para você essa glória, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Está vendo, irmão, como ele é astuto? E Jesus defendeu dizendo: também está escrito na doutrina: ao seu Deus adorará e só a ele servirá. Afasta de mim agora mesmo o príncipe das trevas. Então o inimigo foi embora envergonhado. Tentou Jesus de todas as maneiras, mas ele venceu o pecado e a tentação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, uma vez se batizou na igreja apostólica, tome muito cuidado consigo mesmo. Aquele espírito tenebroso, manchado pelas trevas, não se conforma de ver a sua pessoa aqui, amado, servindo a Deus, e não só ser um bom servo, uma boa serva, mas com aquela certeza, quando o corpo tombar, vai continuar servindo lá no céu, viu, irmão? Porque, irmão, para Deus todos servem. Agora, amado, é preciso que haja igualdade, porque a tendência humana é desunião, né? Mas aquele que é vigilante, aquele que toma o devido cuidado, ele vence toda e qualquer influência maligna que o inimigo tenta colocar na mente. Tenta ele olhar as coisas com maus olhos, tenta ele a pegar aquilo que não é seu, a ouvir coisas profanas e assim por diante. Tenta falar mal das pessoas. Mas se ele é vigilante, ele não cede. E quando o inimigo vem se aproximando, o que ele vê no seu lado, ele vê o anjo do Consolador brilhando mais que o sol. Aí ele volta envergonhado, porque não consegue dominar sua pessoa com as trevas que ele tem. Por isso diz a doutrina: o que é nascido de Deus, Deus guarda, e o maligno não lhe toca. Nós nascemos de Deus, recebemos o batismo do Espírito Santo, que deu vida à nossa alma. Recebemos o batismo nas águas, que sepultou nas águas do batismo todo o pecado original. Então, amado, temos essa certeza: Deus guarda cada um de nós.
E como é que Ele guarda todo este povo dele? Através de santos e anjos, viu, irmão? Porque sozinho ninguém vence o pecado, não tem como. Nesse mundo há muito vencedor, né, irmão? São vitórias que não adianta nada diante de Deus. Vitória do mundo é vitória diferente, vitórias passageiras. Nossa vitória é eterna. Vitória de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que está aqui com santos e anjos dos céus. A cada dia, irmão, melhorando o nosso estado de alma, nos dando mais fé, mais coragem, mais amor a Deus e ao próximo e mais boa vontade para trabalhar em favor de uma causa nobre. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fiquem neste santo caminho com aquele pensamento positivo. Eu quero ser um servo fiel e obediente, porque eu, sendo servo, sabe quem sou eu? Igual a Jesus. Jesus não quis ser servido, não. Ele achou por bem servir. Por isso ele falou: eu vim para servir e não para ser servido. Amados irmãos e irmãs, fiquem nesta igreja com aquele desejo de servir, não só aqui, mas lá no céu para toda a eternidade. Amém. É a mensagem que eu tinha para deixar aos irmãos, às irmãs, nesta reunião e também aos nossos internautas. Em sentido de oração, vamos orar. Santa e bendita Vó Rosa, nossa mãe, nossa rainha, nosso poderosíssimo Espírito Santo Consolador, da promessa do nosso divino Mestre Jesus, nesta hora tão solene, nós te louvamos, te adoramos, ó Vó bendita, e muito te agradecemos, porque aqui estamos na presença do nosso Deus, do divino Espírito do Pai, todos unidos numa só fé, num só Espírito e num só amor, também louvando ao nosso Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a todos os santos e anjos dos céus e ao nosso bendito profeta e santo irmão Aldo. Ó bendita e santa Vó Rosa, eu rogo neste momento a bênção e a paz da Senhora para todos nós, teus filhos, nesta reunião, para os nossos internautas, para aqueles que lá em suas casas ficaram, que por um motivo muito justo aqui não puderam estar, mas que neste momento estão com o seu pensamento voltado para esta reunião. Eu rogo para que esta bênção os alcance, porque a Senhora é a bênção do nosso Deus e Pai, preparado para um povo nesta terra, e uma parte deste povo somos nós. Santa Vó Rosa bendita, abençoa nossas vidas, nossa saúde e os nossos trabalhos. Abençoa e fortaleça a nossa fé, revestindo nós com o seu infinito poder, para que possamos resistir toda e qualquer influência de pensamento e sentimento que não é bom, e estar na mais perfeita comunhão de espírito com a Senhora, neste momento de oração, sendo alimentado e fortalecido, ó bendita Mãe, com o seu infinito poder. Apresento nas mãos benditas da Senhora os pedidos de oração, os quais os nomes que se encontram nesta caixa ao lado deste púlpito. E eu peço para que, se houver alguns destes teus filhos, tuas filhas que estejam enfermos, acamados nos hospitais ou em suas casas, ó bendita Mãe, envia os teus anjos para conceder aos enfermos a cura das suas enfermidades. Tem misericórdia dos que sofrem, concedendo a eles o teu santo consolo, e aqueles que estão enfrentando lutas e provações em suas vidas, bendita Mãe, envia os teus anjos para que eles possam alcançar a solução para os seus problemas e vencer as lutas pelas quais estão passando. Tenham paz, tenham alegria, e estejam em comunhão de espírito com a Senhora, e através desta comunhão eu peço que a Senhora os alimente com o seu infinito poder. E agora, minha Santíssima Vó Rosa, encerrando mais esta reunião, todo o teu povo despede com a sua paz. Peço para que a Senhora guie seus passos através dos santos e anjos que aqui estão, guardando e livrando nós de todo o mal, de todos os perigos. Vão com Deus, irmãos,
e que a nossa Santa Vó Rosa os acompanhe a todos. Que a bênção dela e a bênção do nosso Pai, que a bênção do nosso bendito Jesus e da nossa bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima, que a bênção e a paz e o amparo do nosso santo irmão Aldo permaneçam sobre nós hoje e para todos sempre. Amém. Paz, Senhor, para todos, que a Santa Voz acompanhe até terça-feira que estaremos, se ela se o permitir. Amém.